Momento com Deus, na casa de oração Amor e Graça. Na voz da pastora Marli. Ousados irmãos, que a paz do Senhor, exercer a palavra do Senhor que está em Jonas, no versículo 1 em diante, que diz assim: Senhor, certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filhos de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, gritando contra ela. Portanto, a maldade daquela gente chegou ao meu ouvido. Jonas aprontou, mas fugiu do Senhor, indo à direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento, houve uma tempestade no mar, era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo, gritavam por socorro, cada um ao seu Deus, para que o navio ficasse mais leve. Jogaram a carga no mar, porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio encontrou ali e disse: como que você está dormindo? Levante e peça socorro a seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é culpado de estarmos nesse perigo. E eles fizeram isso. O nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga quem é o culpado de tudo isso que você está fazendo aqui, de onde você vem, de que país você é, qual o seu povo. Eu sou hebreu, respondeu Jonas, adoro o Senhor Deus do céu, que fez o mar, a terra. E em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí o marinheiro ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: e o Senhor Deus não nos castigue com a morte, por tiremos a vida deste homem, pois Tu és o Senhor quem está fazendo isso, é que está acontecendo da Tua vontade. E em seguida os marinheiros jogaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar acalmou. Eles ficaram com tanto medo que o Senhor que lhe ofereceram um sacrifício lhe disseram, fizeram promessas ao Senhor, ordenou um grande peixe, engoliu Jonas, ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, todo mundo conhece essa palavra.
que Jonas foge de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus fala para ele ir em Nínive. Era uma cidade que estava cheia de gente ruim, de pecados, estavam terrivelmente. Deus estava indignado com aquele povo, já não aguentava mais, porque era tanta maldade, tantas coisas ruins. Então Deus fala para Jonas: vai lá, grita para aquele povo que eu vou destruir, que se eles não se arrepender, eu vou destruir aquela cidade, aquele povo. Mas Jonas tinha medo, porque era um povo violento, um povo que não pensava duas vezes para tirar a vida dos outros, fazer maldade. Então ele temeu e pensou: eu vou fugir da presença de Deus, achando que Deus não ia achar ele, não ia ver ele. Então, em vez dele ir para Nínive, ele foi para a Espanha. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu quero dizer para você que não adianta você fugir da presença de Deus, não adianta você querer fugir daquilo que Deus tem colocado para você fazer, porque quando você desobedece, aqueles que estão com você, estão perto de você, vão padecer também. Aqui, Jonas pôs aquela vida daquele povo em perigo, em risco de morte, por causa da sua rebeldia, por causa da sua teimosia, que não queria fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus mandou ele ir lá, ele não precisava ter medo daquele povo, por mais que ele seja ruim, porque Deus mandou ele ir lá. Deus ia fazer com que aquele povo obedecesse, não iam fazer mal algum a ele. Muitas vezes Deus manda você fazer, Deus manda entregar a palavra, você não quer entregar, aí então você vem as tempestades na tua casa, na tua vida, e você não sabe por quê. Louvado seja o nome do Senhor, porque você não tem obedecido, porque você não tem medo de falar aquilo que Deus mandou você falar, porque Deus queria que aquela pessoa se concentrasse, aquela pessoa se consertasse a sua vida, porque aquela pessoa se corrigisse. Ali Deus falou: vai, Jonas, lá e fala, grita para aquele povo, fala para eles que eu vou destruir se eles não se arrepender das suas maldades. Mas Jonas se acovardou, ficou com medo, não obedeceu a Deus, e ali ele pôs aquele povo em morte, quase um risco de morte. Assim muitas vezes você e eu fazemos, deixamos a nossa família padecer, passar por tantas tribulações, porque nós não obedecemos a palavra de Deus, porque nós não queremos fazer, porque ficamos covardados, ficamos com medo. Quantas vezes Deus falou para você: ei, vai lá, prega para aquela pessoa, fala para ela consertar a sua vida, porque senão eu vou dar um jeito na vida dela. Mas você fica com medo, você pensa muitas vezes que é você, que é de você mesmo, mas Deus está dizendo: ei, sou eu que estou falando, Ramadekondaramanai, então vai e fala aquilo que eu mandei falar. Jonas não queria obedecer, achou que se esconderia, se ele fosse se esconder, Deus não ia achar ele. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus sabia que ele estava lá, Deus sabia que ele estava lá e não queria fazer aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele povo ficou lá desesperado, mas ele sabia. No fim ele reconheceu que ele estava fazendo, que aquele povo estava padecendo, era por causa dele, por causa que ele não estava obedecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você que já leu essa palavra sabe que ele ficou 3 dias, 3 noites naquele estômago daquele peixe. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 2 ali, se você vê lá dentro, ele começa a orar, a clamar a Deus, porque ele falava assim, como se ele estivesse lá dentro do inferno. Lá no inferno ele estava, mas ele gritou
gritou por Deus por ter misericórdia dele, e Deus então teve misericórdia dele e fez aquele peixe cuspir ele fora. Então ele foi e obedeceu a Deus, ele foi lá e pregou para aquele povo, gritou, falou para aquele povo que se eles não se arrependessem, mas ele sabia. Ele, ele era tão rebelde, Jonas também. Ele não gostava daquele povo, então ele queria que aquele povo morresse. E ele sabia que se ele fosse lá e pregasse, aquele povo ia se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes você não quer fazer a vontade de Deus porque você quer ver aquela pessoa padecer, porque você acha que ela precisa, que ela tem que pagar o preço, que ela tem que ser punida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem é você para achar que essa pessoa deve ou não? Ali ele foi lá e aquele povo se arrependeu. Aquele rei, quando ouviu aquela palavra que Deus estava falando, ele pegou imediatamente, chamou todo aquele povo e fizeram um jejum, jejuaram e disse: olha, vocês jejuem, vistam-se de saco e vistam-se todo de saco, até as criações, os animais para jejuar, para que Deus venha ter misericórdia de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele rei fez e aquele povo começaram a clamar a Deus, pedir misericórdia, e Deus salvou aquele povo. Então ali, se você for lendo, Jonas ficou irritado, ficou com raiva, porque ele não queria que Deus salvasse aquele povo, mas que tirasse a vida deles, porque eles eram muito mal, porque eles eram mal, eram ruins. Mas todos nós temos o direito de ter uma segunda chance. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que às vezes você pensa que as pessoas precisam, mas se nós muitas vezes estamos na mesma condições dessas pessoas, que eu quero dizer para você: ei, olhe para dentro de você nesta manhã, veja como está a tua vida. Você não está como o de Jonas. Jonas achava que aquele povo precisava, mas ele não via seus erros, suas ruindades, suas falhas. Assim somos nós. Deus quer consertar nossa vida através dessa palavra nesta manhã. Aí então ele foi lá, ele pregou e ficou lá esperando ver o que Deus ia fazer. Então Deus salvou aquela cidade, porque eles se arrependeram, e Jonas estava lá indignado. Deus colocou uma planta, fez crescer um pé de abóbora e fez uma sombra para ele lá ficar lá com o vento. Mas aí ele estava ainda lá indignado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus fez que veio um bichinho e comeu aquilo lá. Aquela planta morreu, e ele então ficou mais indignado ainda e disse: por que que me deixa morrer? Então Deus fala: ei, Jonas, fui eu que fiz essa planta nascer, eu que fiz comer. Então por que que você está zangado? Louvado seja o nome do Senhor. Por que que você está brabo? Porque morreu essa planta. E aquelas pessoas que são muito mais, não merece. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu quero te dizer que Deus está mostrando aqui: ei, será que você acha que as pessoas que estão no pecado, que estão no mundo, não merecem mais do que uma planta que morreu ali? Deus estava mostrando para Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos, mesmo pessoas cristãs, elas acham que só ela merece o perdão, merece a salvação, mas esses que estão no mundo, louvado seja o nome do Senhor, eles acham que precisam de morte, que precisam de punição. Ei, amados, olhe, conserte a tua vida, pense se aquelas pessoas que estão no mundo, elas têm o direito de ter
a mesma salvação que nós temos que orar pelas nossas vidas, quantas pessoas sendo destruídas, o inimigo tem levado tantas pessoas à morte por droga, por violência, e nós estamos aqui achando que só nós merecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer isso. Hoje Deus está falando: ei Jonas, se conserta a tua vida, Ramade Kondaramanai. Não é só você que precisa de salvação, mas sim aquelas pessoas, muitos condenam, aquelas pessoas que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão nos crimes, mas você não sabe que aquelas pessoas são preciosas para Deus, que são vida, que são almas. Louvado seja o nome do Senhor. A maldade cresceu tanto no coração das pessoas que elas acham que só elas são as boas, que são as melhores. Mas, amado, nós temos que olhar para essas pessoas que precisam, elas precisam de salvação, elas precisam de Deus, e nós temos que mostrar Deus para essas vidas. Entenda, meu amado, que Deus nos chamou para fazer a diferença nesse mundo. Deus nos chamou para pregar para essas pessoas, para mostrar que Deus é Deus, que tem poder de transformar almas, transformar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez lá, mostrou para Jonas e está mostrando para nós. Ele disse: vai lá e prega para aquelas pessoas, grita que se elas não se arrepender eu vou destruir. Mas Deus deu a chance para elas se arrepender. Deus não foi destruindo, matando vida, almas, porque Deus não tem prazer de destruir almas, vidas. Então por que que nós queremos às vezes que as pessoas sejam destruídas? Muitas pessoas falam mal porque são bandidos, porque são isso, porque são aquilo, mas elas têm a chance, elas precisam de chance, elas precisam que Deus venha resgatar, que nós falamos do amor de Deus, que Deus pode salvar, que Deus pode mudar, transformar a vida delas. Mas se nós não nos calarmos, então como elas vão saber deste Deus maravilhoso? Nessa manhã eu quero te dizer: ore por essas pessoas, clame, chore por essas almas, para que Deus venha alcançar essas vidas, venha salvar elas, que Deus venha ter misericórdia delas. Louvado seja o nome do Senhor. Tempo que vai ficar murmurando, reclamando dessas vidas, porque são assim assado. Ore por elas, para que Deus venha salvar, que Deus venha de encontro à vida dessas pessoas, que tire ela dessa situação, porque elas são escravos do pecado, são escravos do inimigo, o inimigo que escravizou elas no vício, na mentira, na maldade. Então vamos orar, amados. Nessa manhã eu convido você para orar, para pedir por essas vidas, por essas almas. Deus vai de encontro agora, Pai. Nós colocamos essas vidas, Pai. Eu coloco os traficantes, Pai, os viciados, drogados, Pai, aqueles que estão na prostituição, Pai, os criminosos. Deus vai de encontro a essas vidas, vai salvando, vai libertando, vai transformando. Deus vai nas cadeias, Senhor, libertando, salvando, Pai, essas vidas nos hospitais. Deus, tira aquelas vidas que estão lá entre a morte e a vida, que o Senhor possa resgatar, Senhor, dar mais uma chance para essas pessoas, transformando, libertando, salvando. Pai, salva, Senhor, essa nação, salva esse país, salva, Senhor, essas vidas, esses jovens, Deus, que estão, Senhor, nas drogas, que estão nas prostituição. Pai, salva os traficantes, Deus, aqueles criminosos que estão nas cadeias, que estão lá, Senhor, muitos nos corredores da morte, mas o Senhor tem poder para salvar, para libertar, transformar essas vidas, e é por essas almas que nós clamamos nesta manhã. Ramade Kondaramanai, vai de encontro, Pai, com essas vidas. Deus, salva, Senhor, esse povo, transforma, tira elas dessa situação, Pai, para que elas saibam que o Senhor é Deus, um Deus dessa nação, um Deus que tudo pode, Pai, que um Deus que tem poder de mudar vida
vida, mudar almas, mudar, transformar, Senhor. Nós colocamos nesse momento, Senhor, todas essas vidas nas tuas mãos, esses jovens, Pai, que estão nas ruas, moradores de rua, Pai, que não tem um lar, uma casa, que nesta manhã o Senhor possa ir de encontro à necessidade dessas vidas, Pai, aqueles que estão no UTI, no hospital, vai lá, Senhor, salva essas vidas, transforma. Nós te louvamos e te agradecemos desde já em nome do Senhor Jesus, assim seja, amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
Você ouviu o Momento com Deus na Casa de Oração Amor e Graça.